Bom, continuando pessoal, agora eu vou mostrar como que nós conseguimos inserir índice remissivo, tá? Só relembrando aí, ou para quem não conhece, em alguns livros, normalmente livros muito volumosos, com muitas páginas, tá? É comum de você ter um índice de palavras, ou seja, de itens que você pode encontrar no texto, tá? Por exemplo, nesse nosso caso aqui, tem muitas palavras vulcão, vulcões, tá certo? Mas talvez em alguma parte seja muito importante aquela definição vulcão, por exemplo, o que é o vulcão, né? Então não faria sentido você acessar no seu documento uma parte que não tem exatamente a ver com o vulcão, só cita o vulcão assim, mas não quer, naquela parte não diz o que significa, o que é ou como que é constituído um vulcão, tá bom? Então no nosso texto aqui, eu vou inserir algumas entradas. Então nós temos o nosso texto, tá? O sumário ou índice analítico, tá bom? Que fica no começo, que nós já inserimos, tá certo? Até em sala de aula. E nós vamos adicionar um índice remissivo. O remissivo fica sempre e necessariamente no final do documento, tá bom? Então tá, ou do livro, enfim, seja do conteúdo que você tiver. Bom, então é um índice de palavras, então eu tenho que selecionar as palavras que sejam importantes e faça sentido para que a pessoa que esteja procurando um determinado assunto no livro, ela possa localizar o que é félsica, por exemplo, né? Então, de repente, a pessoa precisa descobrir o que é isso. E talvez no índice analítico ou sumário, que é a mesma coisa, ela não consiga localizar justamente isso. Ela não sabe o que é tipos de vulcão, né? Que está dentro de tipos de vulcão. Tá ok? Então, o índice remissivo é importante, principalmente quando você tem um material muito extenso, seja muitas páginas, com muitos detalhes, né? Então, esse índice remissivo se torna importante. Bom, vamos lá. Então aqui, eu preciso definir primeiro quais são as palavras que vão ser inseridas no índice remissivo, tá bom? Então aqui na guia referências, nós temos aqui, marcar entrada. Eu quero inserir essa palavra félsica como entrada. Então vamos lá. Eu clico aqui, pronto. Já aparece essa caixinha de diálogo, tá? Já aparece o título aqui, né, a palavra de entrada, e no título marcar entrada de índice remissivo. A princípio eu vou apenas marcar a página atual, ou seja, a página que está, né? Então ele vai marcar esta palavra como um índice no índice remissivo. Então essa página atual. Eu clico em marcar. Se tivesse outras palavras, eu colocaria marcar todas. Mas é um pouco perigoso porque eu não sei quantas palavras félsica tem. Eu tenho que escolher a principal, a que explica, né, o conteúdo mais significativo da palavra félsica. Então eu tenho que conhecer bem meu texto se eu quiser clicar em marcar todas. Então eu vou clicar em marcar, pronto. Já aparece aqui, né, já é ligado automaticamente aquele botãozinho que nós conhecemos de exibir caracteres não imprimíveis. Aparece uma marca aqui, né, indicando aqui um X e, entre aspas, félsica. Se eu não quiser visualizar isso aqui, que não é um problema, né, eu posso visualizar do jeito que está, que é normal, ele vai apenas indicar que essa palavra félsica está relacionada no índice remissivo. Quando eu imprimir, vai sair assim? Não, não vai. Vai sair dessa forma. Olha lá, eu desliguei os caracteres não imprimíveis. Tá bom? Mas eu vou deixar ligado que sempre ele vai ativando, né? E então eu vou ter que ficar desligando, não faz sentido. Então eu vou selecionar outras palavras. Félsica, seleciono aqui, máfica. Quando eu clico na caixa de diálogo, já aparece aqui, máfica. Não preciso clicar em fechar e depois abrir de novo. Não, ele já entende que eu selecionei a palavra máfica, clico em marcar. Então eu vou escolhendo aqui palavras que são importantes para serem inseridas, né, no índice remissivo. Selecionei aqui lávicas, clico aqui, marcar. Estou selecionando aqui, como eu não conheço bem esse texto, então eu estou escolhendo palavras aqui aleatórias, tá bom? Então vou colocar aqui mais uma. Viscosidade, marcar também, certo? Vou colocar essa outra escondidinha aqui, piroclásticos, certo?
marcar. E eu vou marcando, tá? Eu vou colocar, na próxima página, essa palavra aqui é diferente, tá bom? Ígneo. Vou colocar talvez essa palavra que seja importante, né? Estou criando um índice remissivo. É claro, se você conhece bem o seu texto, você sabe o que você deve colocar, tá bom? Quais são as palavras-chave importantes que você deve colocar para facilitar o uso do leitor, de quem vai ler seu material, tá bom? Então, eu vou colocar também essa outra. Se tiver palavras repetidas, não tem problema, tá? Então, de repente, você tem palavras, né, que só, poxa, é importante a palavra vulcão, mas na página 2 e na página 6, não tem problema, você pode adicionar as duas palavras, tá bom? O que ele vai fazer? Ele vai definir no índice remissivo a palavra, por exemplo, vulcões, né? E vai definir lá, olha, a palavra vulcões está na página tal e na página tal, ou seja, na página 2 e na página 3, um exemplo, certo? Então tá, eu vou colocar aqui mais palavras. Deixa eu procurar aqui onde se tem mais de uma palavra manto. Tá, eu vou colocar aqui, ó. Manto tem na página 3. Vamos colocar aqui uma outra palavra, erupção. Erupção tem várias. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, nessa primeira e na quinta. Vou pegar aqui, ó, erupção. Na primeira, essa palavra aqui, erupção, eu vou marcar. Pronto, marquei. Erupção. Vamos só conferir aqui, ó, erupção. Tá? A primeira vez que aparece a palavra erupção foi marcada, tá? Para entrar no índice remissivo. Então, vou ver aqui na página 5 também, essa palavra aqui, ó, certo? Vou fechar aqui, só para poder exemplificar. Beleza. Aqui eu marco também. Pronto. 2 vezes a mesma palavra, tá bom? Então tá, eu já adicionei algumas palavras, posso colocar a palavra composta também, né? Monte Olimpo, por exemplo, seja importante aqui esse conteúdo, vou lá e marco também, e vou marcando, tá? Então eu coloco aqui mais uma palavra, Júpiter, adiciono também, enfim, vou adicionando quantas palavras forem necessárias, tá certo? A dica aqui seria o seguinte, é importante que você não coloque palavras de mais a mais e nem a menos. Você tem que observar o equilíbrio, tá? Porque talvez tenha palavras que não são importantes e que as pessoas normalmente não procuram por aquelas palavras, tá? Ou ainda, pode ser que você não colocou uma palavra importante, né? E a pessoa gostaria de encontrar aquela palavra. Então, você tem que conhecer bem o seu texto para que você possa fazer. Mais uma aqui, ó. Essa última, vulcânico. Vou lá e marcar. Pronto. Vou fechar, né? Posso até ocultar aqui os caracteres não imprimíveis, tá bom? E vou inserir. Bom, para inserir eu tenho que ir no final do documento, tá? Eu pressionei Ctrl End. Ctrl End direciona o cursor, ou seja, ponto de inserção, no final do documento. O final do documento é aqui, não na nota de fim, tá? A nota de fim sempre vai sendo empurrada para o final, tá certo? Bom, como que eu faço? Eu venho aqui em referências, tá certo? Vou pressionar Enter aqui, né? E vou colocar aqui, ó, índice remissivo, certo? Vou colocar, deixa eu só colocar a formatação aqui, deixa eu pressionar Enter para colocar na próxima linha, vou colocar aqui índice remissivo, certo? E vou até colocar na próxima página, vou inserir aqui uma quebra, Ctrl Enter, tá? Uma quebra de página simples, e aqui eu vou inserir o conteúdo, né? Então vamos voltar aqui em referência, só para ter um título para esse índice remissivo. Então venho aqui e escolho inserir índice, certo? Inserir índice.
É uma caixa de diálogo que nós já conhecemos, tá? Nós escolhemos aqui sumário, tá certo? Porém, ela está desligada, porque eu cliquei numa entrada, ou seja, num botão de inserir índice, né? Do tipo remissivo, tá certo? Aqui não aparece a palavra remissivo na faixa de opções, mas essa opção aqui, de marcar a entrada com inserir índice, se trata do índice remissivo. E aqui eu escolho o formato, tá bom? É bem parecido com o que nós fizemos. Aqui aparece colunas, por quê? Esse índice remissivo aparece em ordem alfabética, as palavras irão aparecer em ordem alfabética. Então eu posso criar colunas, 2, 3 colunas, tá? Para que não fique poucas colunas com palavras curtas e desperdiçando espaço do índice remissivo. Daqui a pouquinho eu inseri e você vai entender. Posso colocar quantas colunas eu quiser, tá? Aqui o formato eu posso escolher do clássico, né? Aqui, ó, sofisticado, e aí você pode ver qual desses formatos, né, você prefere, tá bom? Então aqui, ó, eu vou escolher esse daqui do modelo, tá? O padrão. Eu posso alinhar o número de página à direita, tá vendo que o número de página fica à direita? Bem parecido com o índice analítico, ou seja, sumário que nós inserimos. Normalmente o remissivo, ele fica, né, do lado, ou seja, o número da página fica do lado aqui, ó, né, na sequência da palavra, vírgula, e depois o número da página, tá bom? Então tá, aí tem aqui recuado, né, ou seja, na mesma linha. Recuado eu acredito que fica mais fácil de entender, senão fica meio que tudo junto aqui, tá certo? Principalmente quando tem outros níveis, que eu vou explicar mais para frente. E aqui eu posso clicar em OK, tá? Não tenho mais o que fazer. Tem até o botão marcar entrada se eu quiser adicionar outras entradas, que de repente eu não tenho inserido ainda, ou tenho esquecido. Clique em OK, e aqui eu tenho, né, o índice remissivo, tá certo? Então aqui aparece, ó, né, em ordem alfabética, tá vendo? Em ordem alfabética, as palavras que eu defini. Lembra a erupção que eu coloquei 2 vezes, né, em 2 páginas diferentes, na 1 e na 5? Então ele mostra aqui, ó, né, olha, erupção tem 2 vezes, né, a palavra erupção. Não somente essas 2, mas essas 2 são importantes, né, foi definidas como importantes. Então, se você vai procurar pela palavra erupção, é interessante você procurar lá na página 1 ou na página 5, tá? Porque nas outras páginas não tem muito sentido procurar a palavra erupção. E sim, nessas 2 páginas explica realmente o que significa erupção, tá bom? Então, isso aí é o índice remissivo, tá? Índice remissivo fica sempre no final do documento. É isso aí.